Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Pessoal, nessa quarta-feira eu queria falar um pouco sobre Abraão. Em específico, o chamado de Abraão. O chamado de Deus para se relacionar com Abraão. Só para entendermos um pouco o contexto. Deus cria Adão e Eva, os coloca no jardim, eles cometem alta traição contra o Senhor, pecam contra o Senhor. A partir daí Deus promete um redentor, Deus promete alguém que restauraria todas as coisas. Nesse momento em diante começa-se então a se desenvolver toda uma história, aí de forma mais pulverizada a história de toda a humanidade. Essa história vai finalizar no dilúvio e depois um recomeço dessa história. Mais uma vez Deus vai estabelecer a formação de uma nova sociedade. Essa sociedade tem dois caminhos no capítulo 11 de Gênesis, que é a construção da Torre de Babel, que é o caminho do homem, que é o caminho de relacionar-se com Deus, ou buscar um relacionamento com Deus, mas sem Deus, ou por esforço próprio, por vontade própria, por desejo próprio. E é isso que os homens fazem na Torre de Babel. Eles tentam construir uma torre para chegar em Deus num esforço inócuo de tentar alcançar a graça, o favor e o amor imerecido de Deus. E por outro lado, a gente vai ver então, em contraste com a Torre de Babel, nós vamos ver o nosso personagem, que é Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3, vai narrar a chamada de Deus para o relacionamento com esse homem. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os te abençoarem, e amaldiçoarei os te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, nesse conjunto de versículos nós temos um resumo do que é a vida cristã, do que é essa caminhada com Deus, esse relacionamento com Deus. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que esse relacionamento, que essa caminhada, esse discipulado com Deus, ele é progressivo. Ou seja, Deus ele não dá todo o caminho para o homem de uma vez. Ele chama esse homem para uma caminhada, para uma aventura. Aventura é essa caminhada, é essa que, apesar de Deus saber como se dará, como finalizará essa caminhada, o homem não sabe. Deus apenas fala com Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te darei. Ele não fala como será essa terra, ele não fala se essa terra é boa ou ruim, ele não fala absolutamente nada. Ele apenas fala com Abraão: vamos caminhar juntos. Essa também é a essência do relacionamento cristão. Deus ele nos chama para uma caminhada, Deus ele nos chama para um processo. Processo esse que haverá momentos difíceis, mas haverá também momentos de bonança. Haverá momentos de dificuldade, de luta, de dor, de sofrimento, mas também haverá momentos de refrigério, de gozo, de prazer, de alegria. Essa é a caminhada cristã e esse é o tipo de caminhada que Deus propõe. Ele propôs para Abraão e ele propõe para mim e para você também. Então, o que nós aprendemos com isso de forma muito clara é que a caminhada cristã ela vai passar por altos e baixos. Então, se você hoje está passando por um momento de dificuldade, baixa, fique tranquilo, daqui a pouco vai vir uma outra fase onde você vai passar um momento de crescimento e você vai perceber que esse momento de baixa serviu de ensinamento, serviu de aprendizado para você, didático. Deus usou isso de forma didática para ensinar alguma coisa para mim e para você. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que esse chamado ao discipulado, esse chamado ao crescimento, a caminhada, ele tem um contexto, ele acontece a partir de um contexto. E o contexto é da promessa e da resposta. Veja bem, Deus ele nunca, em momento algum, pediu para Abraão fazer alguma coisa, porque se Abraão fizesse, aí Deus abençoaria ele. Não, Deus faz promessas a Abraão e não exige nada. E Abraão, por conta própria, obedece essas promessas. É claro que havia ali uma ordem implícita, que era a ordem de sair do meio da parentela. Mas fora isso, Deus não faz qualquer exigência para Abraão. Por quê? Porque esse chamado ao discipulado, esse chamado ao crescimento cristão, ele também deve ser encarado dessa forma. Primeiro Deus nos salva,
depois ele estabelece a lei de como devemos viver para agradá-lo. Assim nós temos toda a segurança e toda a calma do mundo, nós temos toda a tranquilidade do mundo, de saber que eu não preciso, numa luta sobre-humana, tentar agradar o meu Deus. Eu não preciso oferecer os sacrifícios, né? O que Samuel fala com Saul, né? Deus falando através da vida de Samuel, que ele não quer sacrifício, mas que ele quer obediência. Então é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, obediência, mas obediência depois do que ele fez. Então a nossa obediência é fácil, por quê? Porque eu obedeço a partir daquilo que Deus fez na minha vida, e assim foi com Abraão também. E o terceiro aspecto aí do chamado de Abraão, que tem muito a ver com a nossa vida cristã, é o desenvolvimento. Como que Abraão desenvolveu o chamado? Abraão precisava de algo fundamental para desenvolver o chamado dele, o discipulado dele, que é Sara. Sem Sara, Abraão não viveria nada. O que isso me ensina, irmãos? Que a comunhão essa estabelecida por Deus através do corpo de Cristo, é fundamental dentro da caminhada cristã. É fundamental para esse discipulado cristão. Os irmãos, um dependendo do outro e um ajudando o outro. Nós temos centenas de versículos no Novo Testamento falando sobre isso. Edificai-vos, suportai-vos, amai-vos uns aos outros, ensinai uns aos outros, enfim. O que nós temos é isso, um ajudando o outro, é a comunhão. E Abraão precisaria dessa comunhão também para desenvolver o seu chamado cristão, o seu discipulado. Então é isso, pessoal, 3 aspectos aí. Primeiro, que é progressivo. Segundo, que é no contexto de uma promessa. E terceiro, sobre comunhão. Que Deus te abençoe e uma ótima quarta-feira a todos.